Vamos iniciar mais um dos nossos estudos do livro Fonte Viva, para encerrar aqui a nossa semana. O nosso texto de hoje é o texto número 73, Estímulo Fraternal. E como o próprio nome diz, é um estímulo que nós recebemos do plano espiritual, importante para todos nós, já que estarmos aqui no mundo de provas e expiações, muito mais do que simplesmente um rótulo que nós utilizamos para o nosso planeta, é compreendermos exatamente a importância de nós estarmos aqui enfrentando as dificuldades morais que as experiências do dia a dia vão nos apresentando. Quando a gente fala sobre esses desafios morais, nós sempre observamos, nos perguntamos onde podemos encontrá-los. Porque no dia a dia a gente não percebe muito isso. A gente olha um problema financeiro, um problema de saúde, um problema de relacionamento, um problema íntimo. Então são vários os problemas que nós enfrentamos. E muitas vezes nós falamos, meu problema não é moral, meu problema é um problema de saúde que eu tenho. Meu problema não é moral, ele é um problema financeiro. E assim a gente começa a fazer apontamentos para toda a natureza de problema, e nós nos esquecemos que todos os desafios, todas as dificuldades que nós enfrentamos aqui no nosso mundo, oferecem para nós um tipo de perturbação moral. Então, num problema de saúde, muitas vezes nós nos desequilibramos emocionalmente, e consequentemente isso gera em nós uma perturbação. Um problema financeiro de ordem material, algumas vezes causa em nós grandes preocupações e consequentemente nos traz desequilíbrios também. Então nós vemos que tudo aquilo que nós enfrentamos provoca em nós desequilíbrios. Então estarmos aqui hoje, para nós, é um modo de aprendizado para a educação moral, a educação de valores que nós todos precisamos ter, e por isso estamos aqui hoje. Toda a nossa vida foi programada de acordo com as nossas necessidades. Nós sabemos disso, estudamos isso o tempo todo na doutrina, sabendo exatamente quem serão as pessoas que estarão próximas a nós, que tipo de experiências nós vamos vivenciar nessas relações, no contexto onde nós nos encontramos, no grupo do qual nós fazemos parte. E aí então, ao terminarmos esse nosso trabalho, nós partimos para outros desafios. E assim a nossa vida vai se sucedendo, desafio após desafio, e aqueles que foram superados vão ficando para trás. Mais ou menos como acontece nas matérias que nós estudamos nas escolas. Se por acaso nós temos ali um estudo da área de história, muitos temas que nós estudamos nos primeiros anos da escola não são mais abordados nos anos seguintes porque eles já foram superados. Voltam futuramente de um modo mais profundo, de um modo mais avançado, mas de um modo geral, aquilo que nós aprendemos como base vai ficando para trás. Assim também na educação moral é a mesma coisa. Quando nós superamos determinadas dificuldades, elas simplesmente ficam para trás, porque nós já conseguimos adquirir conhecimento suficiente para dominar aquela situação. Então, dia após dia, existência após existência, nós vamos adquirindo esse conhecimento, superando essas nossas falhas de caráter, essas faltas que nós ainda temos, e vamos então progredindo. Só que na teoria tudo isso é muito bonito. A doutrina traz para nós essa explicação, e para aqueles que vivem algumas vezes no turbilhão das emoções, das dificuldades, essa explicação não é suficiente. Porque é muito interessante saber que nós estamos passando por provas e expiações, por dificuldades, mas isso não alivia em nada o problema que eu estou enfrentando. Isso não muda aquela situação. E isso é observado pelos amigos espirituais, e por isso eles procuram sempre trazer para nós esse estímulo escrito em vários livros, várias mensagens, várias comunicações em que eles chegam para nós e dizem que nós não devemos desistir, para que nós não percamos o foco da nossa presença aqui no mundo, que é exatamente uma presença de trabalho, uma presença de superação, uma presença de exercícios constantes que devem ser resolvidos
devem ser solucionados para o nosso crescimento. Então, quando nós estamos aqui nesse mundo hoje, nós vemos o mundo apenas no dia a dia, nesse presente, não conseguimos ver aquilo que aconteceu no nosso passado, ainda que nós tenhamos certeza de que todas as causas que geraram esses efeitos atuais estão lá no passado, não conseguimos vislumbrar o futuro, imaginando assim, se eu conseguir vencer essa dificuldade, no futuro vai ser melhor, o meu futuro vai ser melhor. Então tudo isso para nós é teoria, porque vivendo as dificuldades do dia a dia, nós acabamos perdendo um pouco dessa clareza, dessa lucidez. Mas os espíritos, sabendo que independente da nossa lucidez, independente da nossa aceitação, esse é o mecanismo da nossa vida, esse é o mecanismo da nossa existência. E por isso eles procuram sempre estar próximos para dizer para nós, não esqueçam disso. Não esqueçam que as lutas são temporárias, embora muitas vezes seja um tempo um tanto quanto extenso, que nós preferíamos que fosse um pouco menor, mas eles continuam existindo. E quando nós resolvermos esse problema, quando solucionarmos essa questão, aí então nós partimos para novos desafios, e conforme a gente vai aprendendo, a gente vai amadurecendo, os desafios vão tomando características cada vez mais íntimas, não envolvendo necessariamente o ambiente onde nós nos encontramos. Quando nós pensamos, por exemplo, dos grandes espíritos, dos grandes vultos que estiveram aqui entre nós, nós percebemos que os problemas que eles enfrentavam era muito mais um problema de coragem, um problema de motivação, do que necessariamente problemas exteriores. Nós não vemos, por exemplo, esses grandes nomes envolvidos com questões familiares, de picuinhas, de dificuldades gerais. Não vemos esse problema de passarem necessidades, de terem grandes doenças. Então tudo aquilo que dizem respeito a eles é algo íntimo, que eles têm que conviver, que seria mais ou menos como se fosse uma lapidação de uma pedra preciosa, né? Primeiro a gente tira aquilo que é o mais grosso, que fica naquela camada mais exterior, e conforme essas cascas vão sendo retiradas, a gente começa a perceber que o brilho vai ficando cada vez mais intenso, até que chega o momento em que tem a lapidação. E quando eles passam por essa lapidação, por essa fase final, aí então eles já começam a se aproximar cada vez mais do mundo espiritual. Mas nós, enquanto estamos ainda passando por essa limpeza geral, as dificuldades são do dia a dia, principalmente quando a gente lembra, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos passar por essa fase, estudar ali o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, em que nós temos, como eu sempre reforço para vocês, aquele subitem, ou aquele item, né, desse capítulo, em que Kardec lembra das causas das aflições do passado e do presente. São dois itens que nós estudamos. Do passado, normalmente que a gente pensa, se nós temos um problema que passa de uma encarnação para outra, significa que o problema é grave. E todos nós trazemos essas pendências, né, seja para que sejam resolvidas em várias etapas. Nós temos que organizar tudo primeiro, para depois resolvermos as questões mais profundas. Então, nem todos os problemas que nós causamos numa determinada existência é resolvido de uma hora para outra, numa única oportunidade. Às vezes é preciso, por exemplo, no caso de um relacionamento, e eu coloco o relacionamento, porque ele não depende necessariamente da nossa vontade, depende também da vontade do outro. Se é uma doença, a doença me pertence, eu resolvo aquele meu problema, e a partir do momento em que ele é resolvido, acabou. Agora, no caso de um relacionamento, e quando eu falo relacionamento, não necessariamente relacionamento afetivo, pode ser um relacionamento social. A partir do momento em que outra pessoa é envolvida na nossa, ou participa do nosso caminho, uma pessoa do trabalho, uma pessoa da família, uma pessoa de um relacionamento afetivo, qualquer pessoa, quando ela faz parte da nossa vida, nós não podemos simplesmente contar com a nossa boa vontade. Há a necessidade, por exemplo, do perdão, ou de perdoarmos ou de recebermos um perdão, de uma aceitação de querer construir junto, ou um construindo, o outro destruindo. E assim a gente vai prorrogando. Então, muitas vezes, quando nós nos envolvemos com uma determinada situação, ela pode prorrogar por um tempo que vai além da nossa vontade. Então, uma existência às vezes não é suficiente, porque embora nós tenhamos hoje, estudando uma doutrina como essa,
que traz para nós tanto esclarecimento, nós somos mais motivados a tentar pelo menos, a aplicar um esforço extra para que tudo se resolva da melhor forma. Então eu estou num relacionamento, eu penso assim, bom, a pessoa com quem eu convivo, e pensemos sempre, não falo de maridos, não falo de esposas, posso falar de filhos, de amigos, de vizinhos, de um parente distante, de um colega de trabalho, qualquer pessoa com quem eu tenha esse comprometimento moral, de estar hoje aqui para resolver um problema, então eu sei que ele tem um problema, mas eu sei que eu posso fazer a minha parte. E aí, então eu tento trabalhar da melhor forma, tento trabalhar da forma mais produtiva, né, nesse direcionamento para resolver esse problema. Mas aí então aquela pessoa não tem vontade de fazer isso. Então algumas vezes eu continuo seguindo com ela paralelamente, já não mais com a mesma dívida, ou com o tamanho da dívida que eu tinha anteriormente, mas continuo comprometido com ela, até que chega um momento em que esses dois caminhos se desvinculam. Então a gente vê que isso muitas vezes demora um pouco para se resolver. Então nós temos hoje um problema causado no passado que vem se diluindo durante algumas existências, ou se nós tivermos sorte, fomos bem-sucedidos, isso se resolve, né, da forma mais rápida possível. Outros problemas, porém, são causados no nosso dia a dia. São causados hoje. Uma indisciplina da nossa parte, uma inconsequência, um impulso, uma tendência, alguma coisa que me coloca numa situação que eu falo, eu quero viver isso porque isso para mim é muito excitante. Isso para mim é muito prazeroso, então eu quero viver isso. Só que nós somos inconsequentes. Ser inconsequente significa não pensar nas consequências daquilo que a gente faz. E aí, então nós não tínhamos nenhum problema e nós causamos um problema. Aliás, nós somos mestres em causar problema e depois temos dificuldades enormes para resolvê-los. Porque, como eu falei para vocês, aqueles indivíduos que já alcançaram uma elevação espiritual e que conseguem viver de uma forma mais equilibrada, eles já não têm mais essa preocupação de ficar causando problemas para eles próprios ou para outras pessoas. A preocupação deles é, bom, eu estou aqui, o que eu tenho que fazer para resolver tudo isso? E a gente pode perceber que quanto mais elevados eles se encontram, mais preocupados com o trabalho que eles podem realizar em benefício deles próprios e em benefício principalmente dos outros que estão à sua volta. Essa é uma característica, observem, não importa de qual religião. Alguém que alcança uma elevação espiritual se doa muito mais do que aqueles que não conseguiram ainda se elevar nesse mesmo patamar. Então eles trabalham sempre para resolver soluções, para tentar encontrar soluções para a vida das pessoas que sofrem. Enquanto que os outros, nós, de modo geral, que não conseguimos ter ainda essa visão, trazemos essas fraquezas e vamos então causando problemas para nós mesmos e causando problemas para os outros. E aí então nós vivemos essas aflições que a vida hoje vai nos oferecendo. Mas todos nós estamos aqui hoje, nós criamos esse problema porque esses problemas são resultado das tendências que nós trazemos. Então nós fazemos uma programação e pensamos assim, nós vamos reencarnar e o meu grande problema não é ficar criando intriga com as pessoas. O meu grande problema é criar intriga com as pessoas. Então, na verdade, a minha grande luta será não criar essas intrigas. Então eu reencarno nesse meio e tenho que segurar meu pensamento, segurar minhas palavras, conter as minhas atitudes para evitar que isso aconteça. Mas, inevitavelmente, isso acaba acontecendo porque eu não consigo ainda me controlar. E aí eu vou criando esses problemas. Então, na verdade, a lei de causa e efeito diz o seguinte, se você causa um problema, você vai sofrer o efeito desse problema. Então, hoje, quando nós criamos essas dificuldades, que elas não existiam em existências anteriores, isso é resultado exatamente dessa nossa fraqueza. Então, quando nós buscamos esse autoconhecimento, para saber exatamente quem eu sou, quais são os meus medos, quais são as minhas dificuldades, o que eu preciso fazer para evitar sofrer de novo as mesmas coisas que eu já provoquei anteriormente. Então nós nos conhecemos e eu penso assim, bom, eu sei que eu sou assim. Então eu tenho que fazer de tudo para evitar cair numa situação em que esse meu lado se aflore. Então eu não posso conviver com pessoas que me estimulem a isso, não posso estar em ambientes que me estimulem a isso, eu não posso estimular as minhas ideias, lendo, assistindo, vendo, analisando, que me levem a isso também, então eu preciso me educar. Hoje, por exemplo, nós não temos muitas tendências que no passado tínhamos. Tendências, por exemplo, de violência,
como nós vemos hoje, violência na televisão, que nós ficamos chocados de ver as pessoas matando e morrendo a troco de nada. Vemos uma pessoa, por exemplo, que solta uma bomba para explodir a casa do outro. Hoje nós pensamos assim, como é que essas pessoas fazem isso? No passado nós éramos assim. Podemos não termos soltado uma bomba, mas de repente nós fizemos alguma coisa que é semelhante. Então, essas tendências negativas, que são mais inferiores, elas já foram superadas, mas nós trazemos outras ainda. Então, hoje, quando nós fazemos a nossa programação, nós chegamos aqui no mundo para atuar num ambiente, num cenário, que vai nos trazer não apenas as condições de vivenciarmos as experiências decorrentes dessas fraquezas, mas nós criaremos também problemas que muitas vezes não tinham. Então a gente pensa assim, bom, quer dizer que eu vou encarnar então no meio de pessoas que vão me provocar? Muitas vezes sou eu que vou atrás dessas pessoas. Então o cenário está construído e nós temos que atuar no meio dele da forma mais equilibrada possível. E aí tem essa mensagem que eu acho muito legal, eu separei aqui para a gente dar uma lidinha rápida nela, antes de lermos aquilo que Emmanuel traz para nós aqui no nosso livro Fonte Viva. Então nós temos duas. O Espírito Emmanuel traz para nós aquela mensagem que nós vamos estudar depois, ou que já estamos estudando, mas daqui a pouco eu faço a leitura. E temos essa, que ela é muito conhecida, mas para quem não conhece, leio de novo, e para quem não se lembra, faz uma revisão. É uma mensagem do Espírito Hamed, que foi publicada, que foi psicografada pelo Francisco do Espírito Santo Neto, numa reunião pública lá na Sociedade Espírita Boa Nova, na cidade de Catanduva, aqui no interior de São Paulo. E ela é chamada de reprogramação. Então nós vemos que várias linguagens diferentes, de várias formas diferentes, os espíritos procuram sempre trazer para nós esse estímulo, para que não desistamos dessa nossa luta, lembrando sempre que essa dificuldade que nós enfrentamos hoje, ela faz parte de um processo de aprendizagem. E que mesmo que eu lute, nós vemos muito, para quem trabalha, por exemplo, com atendimento fraterno, ouve muito isso, as pessoas sempre reclamando, olha, por mais que eu faça nada dá certo, por mais que eu tente eu não consigo, em todas as áreas, afetiva, familiar, psíquica, emocional, profissional, social, não importa qual seja. Ele fala assim, por mais que eu tente eu não consigo. Isso significa que a luta que ele tem que travar, o processo educativo dele é muito mais complexo do que para outros. Para nós, muitas vezes, uma simples atitude resolve um problema. Para outros, é um trabalho constante. Ele não pode parar de trabalhar. Então a gente pensa assim, muitas vezes algumas pessoas reencarnam num lago que não tem correnteza. Ele só fica boiando, só fica ali tranquilamente tomando um banho, nada para cá, nada para lá. Mas tem outros que reencarnam em rios que têm corredeiras extremamente fortes, que se ele parar de dar braçadas, ele é arrastado. E por que isso tudo? Porque a necessidade dele é maior. Ele precisa estar constantemente ativo, preocupado, concentrado naquele problema, porque do contrário, se ele desistir de fazer isso, ele acaba se afundando cada vez mais. Então essa corrente que vai tentando arrastá-lo para trás, nada mais é do que esses impulsos que a lei de causa e efeito vai dando a ele, para dizer para ele, não para de remar, porque se você parar, você acaba caindo. E a gente fica se perguntando, né, tanto para André como para Nancy, a gente fica se perguntando como é que algumas pessoas conseguem viver problemas dessa natureza. Problemas tão profundos, problemas tão difíceis, que para muitas pessoas não conseguem. Elas se deixam levar pela corrente e depois caem, fogem pelas portas do suicídio. Porque esse é o momento mais desesperador. Então, de toda ordem, as pessoas estão sempre estimuladas. Nós estamos sempre estimulados. Por isso a gente pensa sempre, não devemos parar com essa nossa luta, porque ela tem um propósito, ela tem um objetivo. Se por acaso eu causei um problema que eu não tinha intenção, mas infelizmente fui levado por essa fraqueza, é um problema que eu vou ter que resolver. Então que eu resolva, sempre pensando, a partir do momento que esse problema for resolvido, for solucionado, a minha vida volta para aquele curso natural. Então todos nós, como eu falo para vocês sempre, nós estamos condenados a sermos felizes. Inevitavelmente nós seremos felizes. A pergunta é, quanto tempo isso vai demorar para chegar? É aí que vai depender da luta de cada um. É aí que vai depender da fraqueza de cada um. E como nós ouvimos na mensagem de André Luiz, aqui no comecinho, no áudio que a gente ouviu aqui de reflexão,
André Luiz traz uma recomendação para nós. Quando nós nos aproximarmos de alguém para constituir uma amizade, não tenhamos preocupação em vasculhar o coração dela, para saber que culpa que ela tem, o que ela faz. Simplesmente nos aproximemos para cultivar a amizade. E isso é interessante quando ele fala, porque mostrando que cada um de nós tem ali um drama íntimo que está esperando, está aguardando o momento de ser solucionado. Então todos nós trazemos essa dificuldade. Ninguém está isento. E estarmos aqui hoje, no mundo de provas e expiação, ou de provas e expiações, né, porque são muitas expiações, significa que nós somos espíritos aprendizes, em processo de aprendizado, e esse aprendizado, como a gente sabe, é um aprendizado moral, e todo aprendizado moral é doloroso. Todo aprendizado moral é difícil. Então muitas vezes é um problema que diz respeito única e exclusivamente a nós, e algumas vezes um problema que nós temos que compartilhar com outras pessoas, porque é um problema coletivo. É um problema que diz respeito a nós e outra pessoa, ou nós e um grupo de pessoas. E como a gente já estudou sobre isso, muitas vezes nós fazemos parte, por exemplo, de uma nação em que a nação toda passa por essa dificuldade, já que é uma expiação coletiva, é uma prova coletiva, seja uma, seja outra. Mas certamente todos têm que trabalhar juntos para poder resolver. Então nós temos ali aqueles problemas nas várias graduações. É um problema meu e de uma pessoa, é um problema meu e da família, é um problema meu e da sociedade. E nós temos que trabalhar o tempo todo, ficarmos vigilantes em todas essas áreas de atuação em que nós nos encontramos. Então estamos aqui, nessa mensagem que eu li para vocês. Bom dia, pessoal que chegou. Reprogramação. Ela diz assim para nós: nascestes no lar que precisavas, vestiste o corpo que merecias, moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar, de acordo com o teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais, nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são almas que atraístes com tuas próprias afinidades. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atraes, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e de repulsão na tua jornada vivencial. Não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma a tua meta, busca o bem e viverás melhor. Essa aqui é a mensagem então de Hamed, que é mais uma mensagem de estímulo que nós recebemos, de percebermos, por exemplo, o ponto principal, a essência dessa mensagem, é exatamente isso. Não devemos nos fazer de vítimas das circunstâncias, principalmente porque fomos nós que criamos. Então a doutrina espírita ela nos proporciona a possibilidade de vermos muito além do dia a dia, muito além desse momento que nós estamos vivendo hoje. Sabendo que se eu passo por uma situação problemática, é porque eu criei esse problema. A lei de causa e efeito, ela não é parcial. Ela é imparcial, neutra, e ela devolve para nós tudo aquilo que nós enviamos, vamos dizer assim, que nós semeamos. Então nós criamos, nós recebemos. Se o nosso problema é um problema grande, um problema profundo, significa que eu criei um problema grande, um problema profundo. E o meu trabalho será um trabalho grande, um trabalho profundo para resolvê-lo. Então quando nós começamos a fazer comparação, nós vemos hoje, por exemplo, pessoas que moram num ambiente, falando, por exemplo, daquela região do Oriente Médio, da Palestina, Jerusalém e tudo mais. Nós vemos hoje bombas caindo, pessoas desencarnando de uma forma violenta, outros lançando bombas, criando para si uma pendência que terá que ser resolvida no futuro, enquanto que outros recebem também. Nós nos perguntamos se nós pudéssemos fazer uma radiografia daquela região. Não uma radiografia física, mas uma radiografia espiritual. E tentássemos entender exatamente por que aqueles espíritos se comprometeram e continuam se comprometendo tanto. O que será que eles fizeram e o que será que eles vão ter que fazer para resolver tudo isso?
Quanto tempo será que isso vai demorar? O Braz lembrou aqui do Iraque, nós podemos falar aqui do Brasil, que também temos os nossos problemas sociais, temos aqui as nossas dificuldades. Como eu já li para vocês aqui, né, mensagens do plano espiritual, falando sobre a missão do Brasil, mas também as pendências que nós trazemos. Um país que provocou extermínio de índios, provocou sofrimento através da escravidão, temos ali o egoísmo entre todas as pessoas, então hoje nós simplesmente vivemos aquilo que nós mesmos criamos. Então algumas vezes nós pensamos assim, mas será que eu sozinho consigo fazer alguma coisa? Eu sozinho consigo resolver aquilo que eu fiz, pelo menos no que diz respeito a mim. Mas eu continuo ainda comprometido socialmente, porque como eu falei para vocês, muitas vezes nós vivemos um problema que não depende apenas de nós, mas depende da participação e boa vontade de outras pessoas também. Então gradualmente a gente vai lavando essa lama moral ou essa lama imoral onde nós nos sujamos, mas nós podemos lavar aquilo que nos cabe. E o resto a gente vai tentando fazer com que o outro também cresça. Então, muitas vezes o problema que nós enfrentamos significa que eu preciso transformar o outro para que ele me ajude. Eu não posso simplesmente dizer assim, olha, eu machuquei aquela pessoa, eu já pedi perdão, então agora o problema é dela. Não, não. Muitas vezes aquela casca que ela criou em torno de si para se autoproteger, aquela casca de dor, aquela casca de angústia, muitas vezes sou eu que vou ter que ajudá-la a quebrar. E por isso que é um trabalho a longo prazo, não é um trabalho a curto prazo. Então quando nós falamos que nós devemos viver dentro de um nosso cenário, dentro de um cenário doloroso, nós temos que ter essa visão. Eu posso não querer estar lá. Certamente ninguém vai querer estar num ambiente, numa situação, numa relação dolorosa. Mas eu preciso estar lá. Porque exatamente eu tenho comprometimento com ela. Então, quando nós tiramos da nossa mente essa ideia da autopiedade, essa ideia da autopunição, essa ideia do vitimismo em que nós nos colocamos, dizendo assim, olha, eu posso viver um inferno, mas eu sei que eu tenho participação na criação desse inferno. Aí eu começo então a parar com as minhas lamentações. Não falo lamentações de pedir ajuda, lamentações de chorar, como o Chico Xavier lembra, numa das suas mensagens, ele fala para nós assim, o espírita chora, mas ele chora escondido, depois ele lava o rosto e continua trabalhando. E é assim que nós temos que nos portar. Essa ideia de ficar assim, Deus, né, como diz aquela passagem do Evangelho, que nós já entendemos que a coisa não acontece daquela forma, não aconteceu daquela forma, quando Jesus diz, né, Pai, por que me abandonaste? Obviamente que Jesus não disse isso, foi uma interpretação equivocada, porque tendo conhecimento profundo da espiritualidade, da dinâmica do mundo espiritual, não faria uma lamentação dessa, mas nós fazemos. Ó Deus, por que me abandonaste? Na verdade, nós não estamos abandonados. Na verdade, nós estamos durante a luta e certamente nós estarmos hoje em pé, estarmos hoje sustentados, trabalhando para isso, significa exatamente essa presença do mundo espiritual dizendo, nós damos o estímulo para você, te damos a força, mas o trabalho é seu. Se nós tirarmos o trabalho de você, você não aprende aquilo que precisa. Então, quando nós temos essa consciência, quando nós temos essa visão, certamente nós conseguimos lidar de uma forma diferente com cada situação. Vamos aqui para o nosso texto, então. É o texto número 73, Estímulo Fraternal. Mais uma vez, lembremos sempre que assim como os espíritos amigos que se fazem presentes aqui no nosso mundo hoje, através das mensagens, através das influências de uma forma positiva, nós estaremos também nessa condição. Se nós por acaso desencarnarmos, fizermos parte de um grupo e formos convidados a conversar com os encarnados, imaginemos nós numa outra condição. Você não quer dar seu depoimento lá no centro espírita para dar um estímulo para aquelas pessoas, já que você também viveu as mesmas dificuldades? Certamente nós, com toda boa vontade, nos colocaremos à disposição. Como aquelas mensagens que eu li para vocês, aquela que nós temos lido já há algum tempo, né, nos nossos temas livres.
que são espíritos comuns, espíritos sofredores, que são convidados, que vão por boa vontade, ou muitas vezes são convencidos ali, arduamente, a trazer essa comunicação. E nós vemos que não são espíritos de grande conhecimento espiritual, mas simplesmente vieram falar de si próprio. Então nós viríamos também, nessas comunicações, a trazer esses estímulos para os encarnados, para que eles não desistam daquilo que eles estão lutando, que nós também já lutamos. E assim, como diz Leon Denis, na grande cadeia universal, os mais fortes sustentam os mais fracos. Então estarmos no mundo espiritual, depois de vencermos esses desafios, significa que nós estamos em condições de transmitir alguma coisa, de levar algum conhecimento para aqueles que estão também na luta. E aí então essa cadeia da fraternidade está sempre sendo alimentada pelas boas ações, pela boa vontade. Então vamos aqui para o nosso texto. Essa mensagem enviada por Paulo de Tarso aos filipenses, Filipos era uma cidade que existia na Macedônia, ali perto da Bulgária, perto da Turquia, perto da Grécia, naquela região. E Paulo de Tarso, então, enviava cartas para as comunidades dos cristãos, sempre dando esse estímulo, esse conhecimento a respeito de Jesus, a respeito da importância da conduta, a respeito da construção de um caminho feliz em direção ao mundo espiritual. Então essa é uma das cartas que Paulo enviou aos filipenses. E ele diz assim para nós, nesse versículo que foi separado, então cartas, Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. E a mensagem diz assim para nós, segundo a interpretação de Emmanuel. Não te julgues sozinho na luta purificadora, porque o Senhor suprirá todas as vossas necessidades. Aqui a gente já começa. Ele fala de necessidades, não caprichos. Muitas vezes a nossa necessidade ela é satisfeita através de pequena ajuda. Porque se nós tivermos mais do que isso, nós teremos ali um excesso. E o excesso muitas vezes intoxica, perturba, entorpece, atrapalha. Então as nossas necessidades a gente pergunta, mas eu preciso disso. A pergunta é, precisa mesmo? Ou você quer para ficar bem, para ficar feliz? Se você quer essa felicidade, então você não merece. Você não precisa, você não pode. Porque o seu trabalho é outro. Então seremos supridos de acordo com as nossas necessidades. E ele continua. Ergue teus olhos para o alto e de quando em quando contempla a retaguarda. Ou seja, de vez em quando, vamos dar uma olhadinha para trás, para saber quem caminha atrás de nós. Se te encontras em posição de servir, ajuda e segue. Recorda o irmão que se demora sem recursos no leito da indigência. Pensa no companheiro que ouve o soluço dos filhinhos, sem possibilidades de enxugar-lhes o pranto. Detente para ver o enfermo que as circunstâncias enxotaram do lar. Para um momento, endereçando o olhar de simpatia à criancinha sem teto. Medita na angústia dos desequilibrados mentais, confundidos no eclipse da razão. Reflete nos aleijados que se algemam na imobilidade dolorosa. Pensa nos corações maternos torturados pela escassez de pão e harmonia no santuário doméstico. Interrompe de vez em quando o passo apressado, a fim de auxiliares o cego que tateia nas sombras. É possível, então, que a tua própria dor desapareça aos teus olhos. Se tem braços para ajudar e cabeça habilitada a refletir no bem dos semelhantes, és realmente superior a um rei que possuísse um mundo de moedas preciosas, sem coragem de amparar a ninguém. Quando conseguires superar as tuas aflições para criares a alegria dos outros, a felicidade alheia te buscará, onde estiveres, a fim de improvisar a tua aventura. Que a enfermidade e a tristeza nunca te impeçam a jornada. É preferível que a morte nos surpreenda em serviço, a esperarmos por ela numa poltrona de luxo. Acende, meu irmão, nova chama de estímulo no centro de tua alma e segue além. Se o anjo da fraternidade para os que te seguem dominados pela aflição, ignorância, se o anjo da fraternidade para os que te seguem dominados de aflição, ignorância e padecimento.
Quando plantares a alegria de viver nos corações que te cercam, em breve as flores e os frutos de tua sementeira te enriquecerão o caminho. Bom, essa mensagem, ela fala muito para nós sobre a importância de nós nos transformarmos através do trabalho, através da utilidade, da produtividade. Quando nós olhamos isso, principalmente dentro da doutrina, nós temos um lema que fala fortemente para nós, dizendo que fora da caridade não há salvação. E nós decoramos essas frases como se elas fossem frases de para-choques de caminhão. Onde nós lemos, decoramos, colocamos um adesivo, achamos bonito. Só que na verdade, quando nós falamos que fora da caridade não há salvação, nós percebemos que a caridade, ela não é simplesmente um trabalho que nós oferecemos, mas é uma terapia que nós fazemos para nós mesmos. Porque através do trabalho, nós simplesmente começamos a valorizar muito mais a nossa vida, pela oportunidade que nós temos, através da comparação daquilo que eu tenho e daquilo que os outros que recebem a caridade não têm. Só quem já recebeu a caridade, eu tenho certeza que todos nós já passamos por isso. Eu não falo de caridade apenas financeira, caridade de um remédio, de uma roupa. Eu falo muitas vezes de uma caridade moral, de um ombro amigo, de uma palavra. E a gente vai estudar mais sobre caridade lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Todos nós já recebemos isso. E muitas vezes não temos aquela gratidão para reconhecer aquilo que nós recebemos e passar de volta. Nós recebemos, ficamos bem e continuamos vivendo a nossa vida de faz de conta. Sem ter aquela preocupação de que a nossa presença aqui no mundo é uma presença séria, é uma presença que exige luta e responsabilidade, e principalmente reconhecimento. Então, quando se fala fora da caridade não há salvação, nós podemos dizer que através do trabalho caritativo, através da difusão, da distribuição do amor ao próximo, nós conseguimos nos salvar dos nossos próprios sofrimentos, das nossas próprias angústias. Não que a dor vá passar. A gente lembra que a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. Fazendo aquela comparação que eu já trouxe para vocês, uma psicóloga analisando essa frase, ela diz assim: muitas vezes você se corta, é a dor, mas você faz questão de colocar sal em cima, só para você sofrer. Esse sal que vem através do nosso desequilíbrio e através do nosso egoísmo, principalmente. Porque eu posso perceber muito bem, estou sofrendo, a minha vida é difícil, mas isso não me torna um inútil, não me torna alguém improdutivo. Simplesmente isso para mim é o entendimento de que eu estou trabalhando num processo de reequilíbrio de algo que eu mesmo provoquei. E que eu posso aliviar essa dor ocupando a minha cabeça, principalmente com as dificuldades que outras pessoas também passam. Porque assim eu percebo que eu não sou apenas aquele que é a vítima do mundo, aquele que é o esquecido do mundo. Eu sou mais um que trabalha e luta tanto quanto todos os outros. Não tem exclusividade para mim, não fui eleito para ser o grande sofredor. Eu tenho essa responsabilidade porque exatamente eu criei essa mesma situação. Então esse estímulo fraternal, essa mensagem de hoje que os Espíritos trazem para nós, certamente a gente lembra que a mensagem foi assinada por Emmanuel, mas nós temos ali uma legião de espíritos amigos que trabalharam também na construção dessa mesma ideia e continuam trabalhando através de outras tantas mensagens, exatamente para que a gente nunca perca o foco. Está doendo? Sim, está doendo. Isso faz parte de um aprendizado para todos nós. Eu posso chorar? Sim, eu posso chorar. Mas eu nunca me esqueça que eu estou trabalhando exatamente para poder resolver, para poder solucionar aquele problema que eu estou enfrentando. É um problema muitas vezes que é meu, um problema muitas vezes que faz parte do outro, que está próximo a nós. Que eu posso não ter sido responsável, mas eu tenho a grande oportunidade de ajudar. Nós vemos isso muito em família. E tem uma mensagem muito bacana, né, uma orientação muito bacana, que os Espíritos dizem assim: quando nós vemos um sofrimento familiar, muitas vezes nós fazemos parte daquele problema, por isso que nós estamos convivendo com ele. Uma pessoa doente, uma pessoa problemática, então se nós estamos convivendo é exatamente porque nós participamos daquilo. Mas outras vezes nós simplesmente nos colocamos à disposição, é uma missão que nós temos. Eu simplesmente me coloquei à disposição para ajudar. Me coloquei à disposição para tentar fazer com que ele consiga se superar. Nós recebemos, para a gente finalizar, uma comunicação de uma pessoa que dizia assim: se todos nós vivemos provas e expiações como um processo de aprendizado, por que eu deveria ajudar alguém se o sofrimento faz parte daquilo que ele tem que fazer?
é exatamente porque no momento em que nós auxiliamos, nós não apenas aliviamos a dor daquela pessoa, mas nós conseguimos aliviar a nossa própria dor. Porque através desse trabalho, através desse gesto, dessa atitude, não vou colocar caridade, porque a caridade muitas vezes é uma palavra muito, muito melosa, em que existe aquele que é o coitadinho e existe aquele que é o bonzinho. Na verdade, esse trabalho que nós fazemos é um trabalho de autoterapia. Porque eu consigo valorizar não apenas a minha própria existência, mas eu saio do meu casulo e começo também a valorizar as dificuldades dos outros, e aí então eu me torno produtivo. Então pensemos sempre nisso. A dor sempre vai nos visitar, enquanto nós ainda estivermos nessa condição. A dor, ela vem mascarada, ela vem fantasiada das mais variadas formas. Através de uma pessoa, através de um estímulo, através de um cenário, através de um objeto. Ela sempre vai nos visitar. A pergunta é, eu vou acolhê-la ou eu vou trabalhar para que ela seja dissolvida, solucionada? É esse trabalho íntimo que nós temos que fazer. Então, diante das dificuldades que nós temos, diante das dificuldades que nós enfrentamos, pensemos sempre que isso é sempre temporário. Um tempo breve, um tempo médio ou muitas vezes um tempo longo. Mas é temporário. E nós temos que ter sempre em mente que o fato de nós estarmos aqui hoje faz parte de mais uma etapa, faz parte de mais um estágio, e que futuramente nós encararemos outras e outras tantas provas, tantas lutas, mas que elas vão diminuindo a sua intensidade conforme a gente vai crescendo, conforme a gente vai evoluindo. Então, fechando por aqui, meus amigos, o nosso estudo de hoje, estímulo fraternal, os Espíritos vêm nos dizer, vêm nos falar, para que não desistamos diante da luta. Muitas vezes bate um desânimo, bate um cansaço, bate uma dor, mas nós temos que continuar em pé, porque superar todos esses reveses que vêm contra nós faz parte exatamente desse nosso crescimento. Pode sim, Fernanda. Então, fechando por aqui, meus amigos, o nosso trabalho de hoje, essa mensagem que é tão bacana, que na verdade eu não trouxe nada para vocês que não seja já do conhecimento e alguma coisa que seja novidade. O importante para nós é pensarmos sobre isso, porque nós lemos uma mensagem daquela, como por exemplo, dessa mensagem da... Deixa eu pegar aqui o nome dela que eu me esqueci. A mensagem da reprogramação, que fala que nós vivemos no lugar que nós merecemos, com as pessoas, com a situação, com a condição financeira, com a saúde, tudo isso faz parte. Só que a gente nunca para olhar. A gente nunca para pensar sobre isso. De ficar refletindo assim, poxa, não é mesmo que é assim essa luta? Eu sei que hoje vocês vão sair daqui estimulados, assim como eu também, porque o fato de eu falar sobre isso não me isenta das dificuldades que eu também tenho que vivenciar. Então a gente vai sair estimulado, isso mesmo, eu vou conseguir vencer tudo isso, agora eu encaro todo o problema, mas amanhã a coisa vai diminuindo, porque a gente vai se esquecendo. Então a gente tem que manter sempre viva essa ideia, esse entendimento, lembrando sempre que os Espíritos estão próximos, sempre dizendo para nós, não desistam, não desistam, não desistam. E é isso que nós faríamos com qualquer outra pessoa que estivesse sob a nossa guarda, que estivesse ali sob a nossa orientação. Então a gente dizia isso o tempo todo. Então essa conexão que nós temos que ter com o mundo espiritual e sempre manter viva essa mensagem na nossa mente é o suficiente para que a gente consiga sempre estar ativos nessa luta constante de vencer a nós mesmos. Jesus disse para nós, eu venci o mundo, podeis vencer também. Então deixemos brilhar a nossa luz, como ele também disse. Então, fechando por aqui, pessoal, eu vou passar então para a nossa amiga Fernanda, que vai aqui dar um recadinho para todos nós, e depois a Andréia já sobe em seguida.